Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito específico que eu venho pensando. E eu chamo carinhosamente de bullying invisível. Temos criado essa expectativa de dar visibilidade ao bullying, uma vez que indivíduos com talvez defeitos físicos, com alguma deficiência mental, indivíduos excessivamente tímidos, em alguns ambientes escolares, sobretudo, mas também de trabalho e, quiçá, familiares, como o Chris. Todo mundo odeia o Chris e até na família o pobre do Chris sofria bullying. Então, alguns indivíduos com algumas marcas de não inclusão sofrem bullying e nós, principalmente orientados e influenciados pela sociedade americana, a gente está gradativamente construindo lugares de questionamento ao bullying. Inclusive, aqui na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, talvez isso esteja sendo trabalhado em outras secretarias, não sei, mas aqui a gente está trabalhando o projeto Gentileza, inspirado no profeta Gentileza, uma vez que foi constatado que quando os alunos retornaram da sindemia, eles retornaram diferentes, um pouco mais agressivos, questões que nós falávamos e coisas que antigamente passavam ileso, agora dá maior confusão. As secretarias de educação estão nos orientando ao aluno que chegar a falar alguma coisa, abafa, porque senão pode crescer, pode virar um problema maior. Ou seja, as coisas voltaram diferentes depois das quarentenas da sindemia. Inclusive, crises de choro, crises de ansiedade, às vezes até coletivas. Alguns especialistas estão estudando esse fenômeno. E dentro de todas dessas psicopatias, talvez psicopatias sociais, o bullying tem que ser atacado. Porque mas esse bullying mais perceptível à nossa consciência, ele tem se tornado visível contra essas minorias de pessoas que não conseguem se incluir a contento. Mas eu gostaria de falar de categorias de bullying um tanto quanto invisíveis aos nossos olhos, sobretudo com alguns que aparentemente são os mais fortes. Alguns que aparentemente são os que detêm a superioridade hierárquica. Mas isso acontece, mas muitas das vezes o bullying contra essas pessoas é um bullying invisível. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. É muito importante a tua participação, o teu like, a tua divulgação do nosso trabalho, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, não me deixem sozinho no YouTube. Tenho visto e tenho percebido a ausência desse professor do chão da escola, sobretudo da escola pública, no YouTube. No YouTube. Já não estamos na Globo, já não estamos na Record, já não estamos nos principais meios de comunicação. Nós mesmos ainda vamos nos excluir do YouTube? Não, temos que estar aqui. Os grandes intelectuais estão
E muitas das vezes falando de educação, falando de escola pública no nosso lugar, e nós nos esquivando de falar no YouTube. Então venham e vamos falar, vamos abrir essa perspectiva participativa. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O professor é importante no combate ao pensamento binário, que inclusive está se espalhando no mundo. Eu tenho visto reportagens falando da ausência de terceiras vias nas eleições de outros países, sobretudo das Américas. As Américas estão se tornando binárias, como se as Américas fossem uma grande plataforma onde os algoritmos estão nos empurrando sempre para termos duas posições apenas. Ou seja, por mais que estejamos teoricamente informados, a cada dia que passa vamos ficando mais binários. Ou Lula ou Bolsonaro. Né? Então, estamos ficando mais binários com tanta informação, e esse canal está aqui também para propor a reflexão, a análise e a síntese filosófica para que nós sejamos menos binários. Esse canal também você pode contribuir ou não contribuir, não há problema nenhum se você não quiser contribuir. Mas se você quiser contribuir com o nosso canal, Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550 488 Bradesco. Agência Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550 4880 Bradesco. Então vamos ao nosso tema de hoje, o bullying invisível. E eu gostaria de falar desse bullying invisível porque hoje em dia existe, eu tenho falado, da aparição, tem a aparição da supervítima. Mulheres, negros, crianças e os menores na condição de supervítima, eles têm ganhado um poder muito grande, sobretudo no interior das escolas. O que um menor fala, o que um aluno fala, deve ser considerado. Mas eu acho interessante essa consideração do que o aluno fala no sentido de uma expectativa de terror. Nós estamos aterrorizados com coisas, com inimigos que podem aparecer, que podem surgir de uma hora para outra e nos pegar de calça curta. Então, todas as direções têm falado isso, orientadas pelas regionais. Se um aluno falar qualquer coisa, anota, não deixa passar, porque isso pode crescer, crescer, crescer e crescer. Ou seja, isso é terrorismo, isso é terror. Nós estamos aterrorizados. Terror é isso, é quando você tem medo do ataque, mas não sabe de onde ele pode vir. Eu não estou dizendo que a gestão escolar está errada em fazer isso. Se esse é a única maneira de nos protegermos, mas isso é terror. Estamos aterrorizados diante de uma expectativa que não é só do interior das escolas, é o ambiente político. Existe um ambiente político pseudo-conservador, né? Não é bem conservador, porque eu também sou conservador. Eu quero conservar a República, né? Eu também sou conservador em muita coisa. Eu quero a preservação da nossa República, da nossa democracia, evidentemente considerando o seu avanço, mas eu quero que a República esteja funcionando dentro dos 3 poderes que lhe são dados. Isso é ser conservador, mas esse pseudo-conservadorismo moralista, pseudo-cristão e pseudo-evangélico tem tido no professor uma ameaça, porque o professor seria a ameaça à sexualidade das crianças, porque o professor ensina precocemente o sexo às crianças. Então o professor seria um potencial assediador, sendo que a maioria dos casos de abuso contra as crianças acontece dentro do lar, onde os pseudo-conservadores, pseudo-cristãos e pseudo-moralistas dizem que a criança tem que estudar dentro de casa. Não precisa mandar para a escola, não. Só dentro de casa, onde a maioria dos assédios e abusos contra crianças ocorrem. Curioso, né? Então, esse ambiente de
super proteção ao menor, à criança e, sobretudo, ao adolescente no interior da escola, tem feito com que haja um empoderamento cínico dessa categoria, desses adolescentes, e esse empoderamento cínico tem se voltado contra o professor, porque eles perceberam que nós estamos fragilizados socialmente, culturalmente e na escala, na pirâmide social. Eles perceberam isso, perceberam que se empoderaram e estão jogando isso contra nós. Então, esse empoderamento ele é cínico. Sabe por quê? Sabe por que ele é cínico? Porque ele é um empoderamento que se dá ao aluno para que ele se sinta prioridade. Então, o aluno é mimado e, ao ser mimado, ele pensa que é prioridade. Então, o Estado brasileiro, a política pública brasileira, a sociedade brasileira não entendeu que essa massa de pessoas que passa pela escola pública tem que ser priorizada para que a qualidade de vida na nossa sociedade melhore como um todo, porque está provado que a qualidade da educação, que a escolaridade, o aumento da escolaridade da massa favorece a todos. Eu já ouvi dizer até que tem países que comemoram quando os mais ricos percebem que os mais pobres estão melhorando de vida, eles comemoram. No Brasil parece que isso é o contrário. Então, principalmente no Brasil. Então, como nós não queremos dar qualidade de vida para essa gente, nós mimamos essa gente para que eles confundam ser mimado com ser prioridade. Aí essa gente mimada agora, gente mimada, com analfabetismo funcional, muita gente no ensino médio sem saber ler e escrever. Tem gente no ensino médio que não sabe ler nem escrever, tá? Eu fiz faculdade com um rapaz que, quando o professor falava Europa, ele falava: o que é Europa? Eu estudei, fiz faculdade. Então, essa massa de pessoas mimadas se sentem empoderadas sem o acompanhamento de um letramento mínimo. Aí, essa ignorância se volta contra o professor, e ocorre um bullying invisível, às vezes dentro de sala de aula, onde o professor tem uma grande massa de pessoas, de alunos contra ele, que se o aluno fizer qualquer queixa contra o professor, ele é ouvido com muita atenção, porque a coisa pode crescer, mas nós professores, quando somos, às vezes, sofremos bullying, às vezes a gestão pública faz cara de paisagem. Jogaram banana em mim dentro de uma sala de aula. Eu mostrei para a direção: aqui a banana que jogaram em mim. Ah, tá. Cara de paisagem. Aí me dirigi à coordenadoria para cara de paisagem. Não é culpa deles. É que quando a coisa é contra nós, não há prioridade para que a coisa seja resolvida. Só contra o aluno. Então nós criamos um bullying invisível, agora contra o professor. Esse é o tema desse vídeo. O bullying invisível. Invisível contra quem? Invisível contra o professor. Que se sente que, por outro lado, também é uma categoria que não é que ela é desunida. É mais do que isso. O professor não é desunido, o professor é desmobilizado. É pior ainda. Porque quando nós somos desunidos e mobilizados, nós podemos nos mobilizar de várias maneiras, mas cada um por si e Deus por todos, ou Deus contra todos. O problema é que nós estamos desmobilizados. E a culpa disso também, sabe de quem que é? É do PT. Porque o PT era uma referência pedagógica importante para grupos sociais que queriam se manifestar. Professores, operários, só que a sociedade mudou. Não há mais o operário no chão da fábrica que se unia à CUT, que se uniu ao PT. Porque o operário, o proletariado das primeiras fases da Revolução Industrial, ele não está mais no chão das fábricas, ele não se organiza mais como antigamente e ele não recorre mais aos sindicatos como ocorria. E isso nos atingiu também. Essa maneira de fazer, de reivindicar ou de não reivindicar.
Por quê? Nós não temos mais a inspiração da CUT, não temos mais a inspiração do PT, não temos mais a inspiração da esquerda que se movimentava de acordo com aquele trabalhador que se unia no chão das fábricas porque eles estavam juntos. O trabalhador agora está no entorno das fábricas, prestando serviços pelo smartphone também. Então, nós não somos mais aquele operário que trabalhava junto. Nós estamos dispersos nos nossos smartphones, produzindo mais-valia a cada momento que a gente usa o smartphone. Não produzimos mais a mais-valia tradicional apenas, onde nós trabalhávamos para produzir mais-valia para o capital, porém produzindo produtos e serviços naquele trabalho analógico. Agora não, produzimos mais-valia movimentando-nos na produção de informações que estão na rede. Por isso é que a vacina foi feita com tanta rapidez, porque as informações elas correm com muita velocidade. A expectativa era mais ou menos 5 anos, saiu em 1. É o que Marx chamava de General Intellect. Então, um conhecimento se generalizou e todas as informações estão na rede. Então, aqueles que querem produzir a vacina buscam nessa grande rede de informações, porque o conhecimento hoje é uma rede de informações. Então, nós, trabalhadores, não estamos mais organizados como antigamente. Agora estamos dispersos na sociedade, trabalhando através dos nossos aparelhos de smartphone. E dessa maneira estamos desmobilizados. Ainda não encontramos uma maneira de nos mobilizarmos como antigamente. E isso atingiu também o professor, que está dentro desse rolo compressor. E o professor, dentro disso, como toda a classe trabalhadora, se desmobilizou. E a pandemia e a sindemia é uma prova disso. Sabe por quê? Porque em plena sindemia, os mais ricos ficaram cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Então, isso é uma prova de como essa maneira de que nós estamos produzindo está aumentando a desigualdade. Por quê? Porque o bem-estar social, as políticas de bem-estar social, eram feitas também para que o trabalhador tivesse saúde para trabalhar no chão das fábricas. Mas agora, nós não estamos mais no chão das fábricas. Será que o capital precisa da saúde do trabalhador como antigamente? Então temos que ficar atento. E nesse rolo compressor está o professor, fragilizado, sem ter como se organizar, se manifestar e se mobilizar como antigamente, até porque o sindicato sumiu! Cadê o CEP? Alô, CEP! Se alguém vê o CEP passando por aí, fala: oi, CEP! Tá sumido, cara! Cadê os diretórios? Cadê o CEP? O CEP tá sumido, né? O CEP sumiu. E o professor está nu diante da gestão escolar. Está nu diante da gestão escolar, das direções, das coordenadorias e das regionais. O professor está nu. O que eles falarem está valendo, porque o professor está desprotegido. E dentro dessa falta de proteção a essa categoria, surge agora um bullying invisível, que chega em sala de aula, o professor é hostilizado, coloca um funk na aula, o professor fala para parar, o funk não acaba, o professor pede para os alunos colocar o smartphone, não usar o smartphone, os alunos não obedecem. Aí vem gente da direção, dá uma olhadinha e fala: coitado do professor, coitado do professor. Aí vem a direção da escola e fala assim: professor, você não quer mudar de turma, não? Deixa essa turma. Ou seja, a escola não tem soluções, não tem método pedagógico, disciplinar contra os mimados que agora se sentem prioridade. É a culpa deles? Não, gente. Eles são a parte mais... Coitados, são os pobres coitados. Uns pobres coitados. A parte mais relegada da sociedade. Contra aquele que mais pode ajudá-los, que é o professor. Coitados. São os pobres coitados. A gente vai fazer o quê?
eu acho que esse caminho que eu estou apontando aqui é uma solução. É uma solução, é uma expectativa de mobilização, de democracia participativa. Se não estamos na Globo, se não estamos no SBT, se não estamos nos grandes meios de comunicação de massa, temos que estar aqui, né? Não somos apenas o chato da greve. Precisamos pensar nos nossos caminhos, porque o bullying invisível contra o professor está existindo. Talvez até um assédio institucional contra o professor. Ok, galera? Vocês são do coração.